Estamos no canal Sondando a Bíblia com o pastor Hélio Santos e hoje é o quarto vídeo dos estudos sobre o Apocalipse. E como falamos nos vídeos anteriores que iríamos tratar sobre os 7 selos, hoje deveria ser o 7º selo. Mas como no texto bíblico há um interlúdio, há um intervalo que trata de assuntos muito importantes, como quem são os 144 mil, nós iremos deixar para tratar sobre o 7º selo amanhã. Então hoje nós iremos tratar sobre os 144 mil. Está no capítulo 7, do versículo 4 ao versículo 8. E convidamos você para abrir a sua Bíblia e ler conosco. Apocalipse 7, do versículo 4 ao versículo 8. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram marcados com 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Azer, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Issacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. Da tribo de Benjamim foram marcados com selo 12 mil. Aqui trata sobre os 144 mil selados. Alguns estudiosos tratam de diferentes conceitos, comentários, exegese, e alguns levam na exegese do texto. O que trata alguns teólogos? Alguns dizem que esses 144 mil são todos os salvos que estarão sendo selados no período da grande tribulação. Outros dizem diferente, outros dizem que esses 144 mil é um simbolismo apenas e não se refere de fato às tribos de Israel. Mas toda interpretação da Bíblia, toda forma de se interpretar os textos, deve-se ser levada em conta, em primeiro lugar, a interpretação literal. É o que é uma das regras da hermenêutica. Então você não pode pegar o texto e levar logo para o lado alegórico, para o lado figurado. Você deve interpretar o texto primeiro literalmente. Se não passar no texto literal, aí você vai partir para outra regra da hermenêutica, que é falar dele como figura ou como símbolo. Então, no texto aqui que nós acabamos de ler, ele está bem claro que é um texto literal. Por quê? Devido aos detalhes que trata o texto. Olha o que diz. Então ouvi o número dos que foram marcados com selo. Eram 144 mil selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Este é o primeiro detalhe. Está dizendo de que povo, de qual nação foram selados. Qual foram? De todas as tribos dos filhos de Israel. E ainda tem mais detalhes. Aí vai para os detalhes do texto. Diz: da tribo de Judá foram marcados com selo 12 mil. A tribo de Judá, ela está nesta lista em primeiro lugar. Mas era Ruben que deveria estar. Mas como Judá foi a tribo que saiu o Messias, o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João coloca ela aqui. Ele viu ela como sendo a primeira dessa listagem dos 144 mil. Depois surgem a tribo de Ruben, 12 mil, que seria o filho mais velho de Jacó, deveria ser o primeiro, certo? E Ruben também sempre esteve na lista das 12 tribos. Ruben, Judá. Aqui também diz mais Gade,
também é uma tribo de um filho de Jacó. Azé, Naftali, aí vem Manassés, mas Manassés não é filho de Jacó, é filho de José. Mas por que ele está aqui? Quando Jacó abençoou os seus filhos, seus 12 filhos, antes de abençoar os 12, ele abençoou os 2 filhos de José, Manassés e Efraim. E aqui, Efraim não está nessa listagem, somente Manassés. E eu digo já já o porquê. Vamos lá. Simeão, Levi. Simeão sempre esteve na lista. Levi não. Levi aparece lá em Gênesis 49, mas não aparece lá em Números, na contagem dos filhos de Israel, porque Levi não receberia possessão de terra, não teria a sua terra, porque Levi foi chamado para ser propriedade de Deus exclusiva para o serviço da casa do Senhor, que eram os levitas. Dos levitas surgiam os sacerdotes, surgiam os escribas, surgiam todos aqueles que são responsáveis pelo trabalho de Deus. Então eles não teriam posse, eles seriam uma tribo separada. Mas aqui, por que Levi entra aqui nessa contagem? Porque a tribo de Dan saiu. A tribo de Dan não está nessa listagem, porque ela foi uma tribo idólatra. Ela caiu na idolatria e não voltou mais. E Levi substitui ela nessa listagem, certo? Aqui diz mais: Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Então, são 12 tribos que são listadas aqui. Manassés está, e está também José, o seu pai. Por que Efraim não está? Porque Efraim também caiu na idolatria. Ele não está aqui. Se estivesse Efraim, José com certeza não estaria aqui. Geralmente, quando estava Manassés e Efraim, José não fazia parte dessa listagem. Aqui realmente são 144 mil dos filhos de Israel. Não pode ser outra contagem, certo? Vamos lá para o início, para o contexto. Diz o capítulo 7, versículo 1, diz assim: depois disso. Isto é comum no livro do Apocalipse, essa expressão, depois disso, depois dessas coisas, depois desses acontecimentos, depois desses eventos, depende muito da tradução do texto. Aí diz, depois disso, depois do que aconteceu no capítulo 4, 5 e 6 do Apocalipse. No capítulo 4, diz assim, depois disso, se refere ao capítulo 1, ao 2 e ao 3. Então, geralmente, quando tem essa expressão, depois disso, no texto, você verifica a última vez que foi dito. E aí você confere que é tratando que foi depois daqueles eventos ocorridos nos capítulos anteriores. Certo? Aí diz, vi 4 anjos em pé sobre os 4 cantos da terra. Aqui nos mostra 4 anjos no período da grande tribulação, eles estando nos 4 cantos da terra. A terra de fato não é quadrada, a terra é redonda. Mas por que o texto geralmente fala? Porque o texto está tratando de norte, sul, leste e oeste. E como é que eu sei disso? Porque lá em Zacarias também trata desses anjos. E diz que um foi para o norte, que outro foi para o sul. Então a gente entende que esses pontos, aí os pontos cardeais, os pontos que se refere geograficamente, está tratando de norte, sul, leste e oeste. Muito bem, aí diz mais aqui, eles ficaram responsáveis para parar todos os ventos da terra, ou seja, o aumento da temperatura na terra agora ficaria bem maior do que antes. Hoje, em alguns lugares do mundo, o calor já é insuportável. Agora, imagina os 4 anjos estando no norte, no sul, no leste e no oeste, parando os ventos. Aqui já mostra realmente uma gravidade do que vai acontecer no período da grande tribulação. Aí diz mais, vi outro anjo, ele viu outro anjo. Que anjo é esse? Que subia do nascente do sol. E ele tinha o quê? O selo do Deus vivo. Esse anjo também é tratado lá em Zacarias também dele. E é tratado também em Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Vamos para Ezequiel rapidinho aqui para falar dele.
diz assim, do versículo 3, 9:3, diz: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada do templo. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha o estojo de escriba à cintura, e lhe disse: passe pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marque com um sinal a testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Esse texto aqui fala do castigo de Jerusalém, e esse castigo realmente virá sobre Jerusalém no período da grande tribulação. E aquele anjo, ele fica responsável em selar todas aqueles 144 mil selados dos filhos de Israel, da tribo de Israel. Como alguém disse que isso aqui é simbolismo e não se refere aos judeus, mas aqui em Ezequiel 9, versículo 4, diz que ele entrou em Jerusalém e selou essas pessoas, certo? Outra coisa, aqui diz assim, que esse anjo gritou com voz forte, dizendo para não causarem dano à terra, ao mar, nem às árvores, enquanto não fosse selado esses 144 mil. Então esse anjo, esse outro anjo que surgiu, ele deu ordem aos 4 anjos para que parassem e não danificasse nada até que fosse selado 144 mil. Aqui é são as tribos de Israel. O texto não diz que o que eles vão fazer, mas lá em Apocalipse 14 trata também sobre uma contagem de 144 mil. Apesar do texto não dizer lá que os 144 mil são dos filhos de Israel, se entende que sim, que esses 144 mil também são o mesmo do capítulo 7. Agora interessante é o que diz o versículo 4, 14:4 diz: estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem um cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o cordeiro. Então aqui também eles aparecem nesse outro texto, eles aparecem como sendo comprado de todos os seres humanos. A Bíblia diz que a nação de Israel, ela foi escolhida por Deus dentre todas as nações, e eles foram comprados para ser nação santa, sacerdócio santo, povo real. Depois essas qualidades passaram à igreja porque eles rejeitaram a Deus. Mas aqui o texto está deixando claro para nós que esses 144 mil selados, eles surgem aqui também como seguidores do Cordeiro. Muito bem. Essas são as informações que temos sobre os 144 mil, que são judeus que realmente foram selados com o selo de Deus. Nesses aqui, o anticristo não pôde tocar de forma nenhuma neles, porque eles foram separados para realizar algo para Deus. Se entende que eles de fato também realizaram um trabalho de advertência, de evangelismo para as nações. Por quê? Porque eles são servos de Deus, conhecido no texto, e também seguidores do Cordeiro por onde quer que o Cordeiro vá. Então se entende que esses 144 mil aqui são realmente os que serão escolhidos dos filhos de Israel. E são homens. O texto diz que eles não se macularam com mulheres. São homens que foram escolhidos. Fora esses também, com certeza, há o remanescente fiel de Israel que será salvo. Esse será no final da grande tribulação, quando eles invocarem a Deus. Diz Zacarias 12 que o Espírito Santo virá sobre esse remanescente e eles irão invocar a Deus, e Deus irá providenciar o livramento deles e a salvação através do Cordeiro, através de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. É um assunto muito difícil, mas nós colocamos aqui os textos que podemos colocar para que a gente venha realmente fazer a verdadeira interpretação.
Quero dizer que também não condenamos as demais interpretações acerca dos 144 mil, mas apenas expomos aqui a nossa opinião com base no texto bíblico. Que Deus possa abençoar a sua vida em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, onde estaremos tratando sobre o sétimo selo do Apocalipse. Um grande abraço e fique com Deus.